Qual é a filosofia? Contratar pessoas e prepará-las, contratar pessoas preparadas, os dois. Quando que é uma péssima contratação, velho? E quando que é uma ótima contratação? Independente de quanto se paga. Porque a gente começou a RD, eu tinha 20 para 21. Todo dia eu acordava na maior empresa que eu já trabalhei. Todo dia eu tava com o maior orçamento que eu já gerenciei na minha mão. Eu não sabia com clareza. Fala um pouco disso, assim. Gente boa. Qual era a filosofia? Qual é a filosofia? Contratar pessoas e prepará-las, contratar pessoas preparadas, os dois. Quando que... Não, deixa eu até melhorar. Quando que é uma péssima contratação, velho? E quando que é uma ótima contratação? Independente de quanto se paga. Acho que a péssima contratação é aquela que não casa com a cultura da empresa. Boa. Boa, velho. A gente teve várias vezes essa discussão e esse aspecto cultural... Pouca gente fala da maneira que devia. Assim, é importante demais cuidar disso. Como que deveria ser? Eu vou falar o que a gente fez na RD, e eu acho que é um ótimo case. Isso é uma coisa que eu escuto muito da RD. As pessoas vão no evento, vão no summit e falam assim, cara, que cultura incrível. As pessoas, você vê que elas se conectam, elas têm um senso comum, elas criaram, e eu acho que a cultura foi parte importante disso. Quando a gente tava lá, quando a gente captou com o primeiro fundo, com a DGF, que foi o Series A da RD, a gente captou uma grana, começou a contratar mais gente. De repente a gente olhou, falou assim, caramba, nos últimos 6 meses tem o dobro de pessoas do que a gente tinha até então. Uhum. Tem muito mais gente nova do que gente antiga, que conhece a empresa, que tá no dia a dia. Tá. E a gente começou a ver algumas coisinhas destoando, assim, putz, será que esse é o comportamento? Será que é o que a gente queria? Para ver o que tá destoando, vamos ver quem a gente é. Então, juntamos os 5 fundadores. O que a gente tem em comum? Eu acredito em diversidade, eu acho fundamental. As pessoas têm que ter histórias diferentes, as pessoas têm que ter contextos diferentes, elas têm que ter, enfim, uma infinidade de possibilidades para que elas pensem diferente. Se eu botar todo mundo igual, vai todo mundo pensar igual. Mas, ao mesmo tempo, elas precisam ter algumas coisas em comum. Ok. O que elas têm em comum? O que a gente tem em comum? O que a gente quer que elas tenham em comum? A gente bateu os fundadores, a gente começou a escrever, colocou no papel, e a gente montou um código de cultura. Então, esse código de cultura fala de como a gente é, a gente definiu 6 valores, a gente colocou esses 6 valores. E, assim, outra coisa, né? Definir valores não é coisa bonita pra estar na parede. Pra executar. É pra executar, ser real. E assim, a gente executa quando a gente entende... como é que eu vou explicar? O valor, ele tem que ter um trade-off. Você fala assim, cara, quantas empresas colocam cliente em primeiro lugar? Trabalhamos com excelência. O que isso quer dizer na prática? Quando você vai pro contexto? Se você trabalha com excelência, o que isso quer dizer? Muito provavelmente você vai pesquisar muito, você vai gastar muito tempo fazendo, você não vai ser o mais rápido. Você vai ser lento. Você tá ok em ser lento? Tipo, você vai cobrar o seu funcionário, puta, mas isso aqui foi lento. Aham. Cara, então, foi lento, porque eu tô trabalhando com excelência. Você quer que eu faça um pouquinho mais rápido, mas aí não vai ser a coisa mais incrível que você vai ver. Excelência. Então, assim, você tem que ter muita clareza desses trade-offs pra fazer isso. Sim. A gente vai trabalhar com velocidade. Você tem ciência, então, de que erros vão acontecer? Que você não vai ficar aprimorando e gastando tempo polindo e que talvez algumas coisas não sejam uma experiência mais encantadora? Então, a gente foi muito agressivo nisso, em ter clareza de quais eram os valores, quais eram as coisas que a gente abria mão, e a gente desenhou o código de cultura. A RD tem 1000 materiais, você vai entrar, tem coisa sobre SEO, sobre landing page, tudo. De tudo que a gente tinha, o material mais visualizado era o código de cultura. Um negócio que já teve mais de 1 milhão de pessoas lendo e acompanhando. E esse código, depois que a gente fez, beleza, fizemos, mostramos pro time. Como é que eu não esqueço disso? Como é que isso vira prática no dia a dia? Isso entra em todos os processos da empresa. Processo seletivo, você vai ter perguntas para avaliar a adesão cultural. Vou te promover? Cara, olha como você tem aderência a esse valor. Quando você fez isso, esse valor bateu. Quando você fez isso... Vou te dar um feedback construtivo. Olha, quando você fez isso, não representou bem o nosso valor XYZ, Perfeito. Não foi assim, não foi assado. Se eu te desligar, foi pelo mesmo motivo, não casou por isso. Todo o processo de, revisão de remuneração,
tempo inteiro isso tá lá no dia a dia. Isso permitiu que a gente escalasse. As pessoas sabem, as pessoas listam, elas falam quais são os 6 valores, Sim. elas sabem de cabeça, elas vivenciam. Isso pra mim é o que não dá pra abrir mão. E a gente já errou nisso. Acho que chega um momento da empresa que você começa a escalar, puxa, precisamos crescer e tal. A empresa vai ficando complexa, é difícil gerenciar. Aí a mensagem começa a atrapalhar, precisa fazer um monte de coisa e tal. Aí você fala assim, puxa, precisamos seniorizar o time. Sim. Precisamos de gente com experiência num time maior, gente que foi líder por mais tempo, ou gente que fez isso e aquilo. Aí você vai e olha a experiência, você olha o histórico. Cara, se você deixar de lado o fit cultural, é um desastre. É um desastre. Se a pessoa entra, os liderados não compram a pessoa não entende o que a empresa tá buscando, ela não consegue mobilizar o time, ela não consegue fazer acontecer. Você percebe, e assim, o que é mais engraçado de tudo é que quando você tá no processo seletivo, você sabe. Você olha e fala assim, tem alguma coisa, mas não sei, eu preciso da posição, eu preciso... Você tem um instinto, o instinto é isso, é o quê? O instinto são as suas experiências falando pra você. Você processou aquilo e tá te falando, então... Cara, várias vezes no processo, assim, puxa, mas a pessoa tem a experiência que eu precisava, ela fez exatamente o que eu queria, vamos lá. Cara, 3 meses, se alongar muito, 6 meses, 8 meses, que você botou treinamento, botou desenvolvimento, queimou relação do time, é muito mais caro correr atrás depois. Então, assim, uma contratação ruim, pra mim, é uma contratação que não leva em conta a cultura. Boa, ela tem a cultura, ela tem um perfil, ela tem o talento pra fazer acontecer. Temos, sim, muita gente sendo formada. O grosso da RD foi formado dentro de casa. Legal. Mas a gente busca, de alguma forma, equilibrar. A gente foi aprendendo a fazer com o tempo. Foi aprendendo a tentar recrutar gente mais sênior, mas que tem adesão cultural, que é difícil. Porque quanto mais sênior você é, mais você encontra um jeito de fazer as coisas. Mais você tá... Pô, eu já fiz isso. Isso aqui eu sei que funciona. É assim, eu sou assim. Certo. E a flexibilidade tende a ser menor. Quando você pega alguém saindo da faculdade, cara, é um livro em branco ali. É muito mais fácil você moldar e ela vai ser... O que a gente tava falando do filho, ela olha pro exemplo, então é assim? Tá bom, então também vou ser assim. Também quero ser assim. Isso a gente foi aprendendo a fazer com o tempo. E é importante também. As pessoas que vêm de outros contextos, vêm de outras empreitadas, elas adicionam, elas dão referência, né? Isso era uma dor que eu tinha, às vezes, no período de RD, porque a gente começou a RD, eu tinha 20 para 21. Todo dia eu acordava na maior empresa que eu já trabalhei. Todo dia eu tava com o maior orçamento que eu já gerenciei na minha mão. Todo dia eu era o líder do maior time que eu já fui líder. Então, assim, eu não sabia com clareza quais iam ser os próximos passos. Quando vinha um desafio, eu não tinha passado pelo desafio, eu tava descobrindo o desafio. Sim. É diferente você fazer alguma coisa pela segunda vez, pela terceira vez. Então, as pessoas que chegam, elas trazem um pouco desse conhecimento que ajuda, né? Que às vezes evita alguns erros, às vezes tem muita coisa que às vezes até eu sabia que o que tinha que ser feito, mas só de alguém falar assim, cara, eu concordo com você, eu acho que é isso mesmo, vai por aí, você, tô tranquilo, não tô viajando, não tô... Porque a gente o tempo inteiro, você, no fundo, não tem certeza, você não sabe se o que você tá fazendo é incrível ou não, se vai desmoronar ou não, o que vai acontecer, você vai com a sua melhor intenção. Então, acho que é importante você conseguir, de alguma forma, em alguns momentos, envolver gente que tenha um pouquinho dessa experiência. Ô André, você sabe que eu te ouvindo sobre cultura reforça coisas que eu já acredito também, né? Um pouco do viés da confirmação, né? Mas, por exemplo, eu trouxe o Salibão aqui, o Salib. E aí, Salib? Eu adoro ele, Sandrão. E eles falam muito forte sobre cultura, né? A gente tem também aqui nossos princípios, né? E o processo da gente escrever os princípios foi comigo e com o Thiago. A gente falou, cara, a gente tem que ter um compilado de princípios que, caso alguém tenha dúvida, visita os princípios. Caso a gente queira tomar uma decisão, visita os princípios. A gente não criou, a gente registrou. Perfeito. A gente registrou. E o primeiro é a gente abre mão da excelência em prol da velocidade. Cara, se tiver que ser mais rápido do que excelente, a gente vai ser. E aí tem gente que vai pensar assim, tá, mas é um princípio tão
tão simples. É simples sem ser simplista, velho. Porque se tu pega um cara que é aquele cara certinho, bonitinho, que tem lá, né, no playbook, não, tem que ser desse jeito, ele não consegue. Isso não faz parte do comportamento dele, O defeito número 1 de todas as entrevistas de emprego é as pessoas falando que são perfeccionistas. O que é você perceber? É eu ficar polindo, é eu não ser rápido. Não ser rápido. Aí uma outra coisa que a gente tem um princípio que é assim, ó, é se sentir bem e performar no caórdico. Até você falou da startup caórdica. Eu adoro essa palavra. Outro super livro também. É, caórdico. Tem um livro muito bom que fala de... Puta, me fugiu o nome certinho, mas acho que A Era Caórdica. A Era Caórdica, é isso mesmo. Muito bom. Um azulzinho, clarinho. Muito bom. É. Então, pô, cara, o que seria isso? É quando você junta o caos e a ordem. Mas tá lá, não é só se sentir bem no caótico, é se sentir bem e performar no caótico. Então quando a gente senta pra dar feedback, eu falo, pô, você não performou no caótico. Você só apenas se sentiu bem. A gente precisa que você, além de se sentir bem, você performe. Tem o cara, você performou, mas cara, olha o preço que você pagou, gastrite, engordou. Não, cara, isso aqui faz parte do nosso business. Então essas questões culturais que hoje eu aprendi a dar um valor absolutamente significativo, é uma coisa que tem que ser repassada, comentada e é muito importante.